foi o seguinte, eu fui ao colégio, eu posso contar nas dedos de, sei lá, com uma mão, não, 2 mãos, quantas vezes eu fui ao colégio, porque eu faltava muito, né? Eu me matriculei para estudar literatura inglesa e francês. Mas o colégio eu morava muito perto, uns 2 pontos ou 3, me lembro, de Abbey Road, né? De St. John's Wood, que a estação é a mesma para a casa do Paul e para Abbey Road, para o estúdio da EMI, né? Sim, Hoje sim. chama Abbey Road. Então, eu, em vez de me matricular no colégio em frente à minha casa, 2 pontos, ou 2 pontos, eu acho que era, de metrô, eu me matriculei em frente do St. John's Wood, que é para eu me obrigar a ir mais vezes ali. E esse dia eu saí da escola e eu falei, deixa eu passar lá na porta do estúdio para ver se está rolando alguma coisa. E não estava, não tinha nada acontecendo. Eu com meus livros e cadernos aqui. Quando eu olho para o outro lado, veio o Paul a pé de casa, com a caixa do baixo. Aí eu esperei ele chegar, né, para falar comigo. Aí ele chegou, me cumprimentou, botou a caixa do baixo no chão, catou meus livros, me dá aqui, me pegou meus livros e meus cadernos para folhear, para ver se eu estava estudando mesmo. Olha só que barato. Aí ele perguntou, cadê a Denise, né? Eu falei, a Denise está lá no Brasil. Aí eu falei, até eu recebi uma fita cassete com um monte de amigo meu conversando, mas eu já perguntei a todo mundo, ninguém tem gravador cassete. Gravador cassete era uma novidade, uma coisa cara na época, né? Sim, gravador Aí portátil. Aí ele falou, eu tenho, vai lá em casa que eu te empresto. Eu falei, beleza. Aí no dia seguinte eu fui lá, aí eu toquei a campainha. As meninas, minhas amigas, que estavam na porta esperando para ver o Paul, piraram. Liz, você tá maluca? Você tá fazendo apertando a campainha? Eu falei, gente, calma, já vou explicar. Ele me convidou. Aí eu toquei a campainha, quando eu falei Liz, a Rose, que era a housekeeper, a governanta, né? Uhum. Tem que tomar cuidado para não esquecer português, não falar. Tem uma piada assim, né? Que o cara esqueceu português, não falava mais não sei o que, ficou mudo, né? Tem que tomar cuidado com palavras. Tem palavras. Gente, é muito doido, mas eu fui alfabetizada em espanhol, né? Porque eu morava na Venezuela. Então, português, na verdade, é o meu segundo idioma. Claro que em casa a gente só falava português, mas escrever e ler foi em espanhol. Uhum. Então, aí eu entrei, eu levei uma manchete, uma revista Manchete do Rio de Janeiro para ele. Ele estava na porta, né, tem 2 ou 3 degraus ali para subir na casa dele, ele sorridente, né? Eu entreguei a revista, ele falou, oi, bem-vinda, bem, não sei o quê. Aí eu fui entrando atrás dele, né? O problema é que eu queria prestar atenção em tudo, mas é chato você ficar assim, né? Olhando. Uhum. Eu fiquei fingindo que fosse absolutamente normal entrar na casa dele. Normal. Aí eu fiquei na minha Estive ali. aqui ontem à noite. Eu lembro que do lado esquerdo, quando você entra, tem uma sala de jantar daquelas bem formais, né? Bem inglesona, aquela mesa com aquelas cadeiras, com aquele relógio grande postado na parede, isso eu lembro. Acho que ele nunca deve ter usado esse lugar, parecia que ninguém usava. E aí segui, e a sala de visita dele é no fundo da casa, que dá para um jardim enorme, que aliás é um luxo você ter uma casa num bairro chiquérrimo, como casa tombada, inclusive, né? Num bairro chiquérrimo, com um jardim gigantesco, como ele tem, né? Tem até hoje. Aí entrei na tal sala, ele foi lá, pegou na estante o gravador, começou a me mostrar como é que funcionava, mas me disse que as pilhas tinham morrido. E ele até fez uma piadinha, não me lembro com que palavras, como assim, estou só emprestando para você comprar pilha nova, né? Dizem que o Paul é mão de vaca, né? Então, aí eu falei, não tem problema não, eu compro. Aí ele falou, não, tá, quando você acabar de ouvir, você devolve. Eu falei, tá ótimo, muito obrigada. Fui embora. Quando eu cheguei lá fora, as meninas estavam histéricas. O que está acontecendo? Né? Aí eu peguei uma pilha, são 6 pilhas daquela grandona, né? Dei uma pilha para cada um e contei a história. Falei, ele me prestou um gravador. Aí, as pessoas jovens que não pegaram essa época, inclusive vocês, coisas portáteis nessa época. Como não peguei, Liz? Eu tô com 50. Não, as coisas não ligavam na tomada, eram só portáteis. E, para isso, tinham essas 6 pilhas, daquela pilha maior de todas. Porque só de pilha já tinha quase 1 quilo, né? Gordinhas. Aquelas 6, não me lembro nem como é que chama essa pilha, mas todo mundo conhece, aquela pilha grandona. Aí eu fui lá, comprei a pilha, fui para casa, ouvi a fita e tal, e depois, outro dia, eu fui lá devolver. Mas você vê, nós estamos falando de um cara que já era mega, hiper, super famoso, né? Um cara que, sabe, você vê a delicadeza dele, né? Sim, total. Se preocupar que uma fã
não tinha como ouvir uma fita cassete. E ele foi te emprestar o gravador dele. Olha, o Paul foi, inclusive eu tive o prazer de poder escrever o meu livro. Uma amiga minha, produtora, ela foi sócia, né, da empresa que trazia o Paul todas as vezes. E ela que ensinava ele como falar em português. Então, depois de uma dessas aulas em Salvador, em 2017, ela pediu autorização, primeiro lá, claro, para o empresário e tal, e entregou meu livro para ele. Me explicou, olha, essa é a Lise, amiga nossa e tal, cantou lá com vocês. Aí eu escrevi uma cartinha escrita à mão, que foi junto do livro que ela disse que ele viu. E ali eu agradeço a ele pela gentileza dele comigo nesses anos que eu estava lá, que ele realmente foi muito gentil comigo, muito atencioso. Tudo que ele lia sobre o Brasil, ele vinha me contar. Olha, 40 graus no Rio de Janeiro. Olha que eu, com 15 anos, estava pouco me lixando para o Rio de Janeiro, né? Aí eu dizia, aham. Depois ele dizia, e olha, teve enchente no Rio de Janeiro. Eu, aham, sabe? Tudo que ele lia sobre o Brasil, ele vinha me contar. E um dia também ele perguntou para mim, você não sente falta da sua mãe? Aí eu falei, não. Pô, uma menina de 15 anos, apaixonada pelos Beatles, você está num lugar onde você pode ver os 4 todo dia, você vai pensar na sua mãe? Vivendo um sonho, né? Não. Aí, mas ele era muito atencioso comigo e muito engraçado também. Eu lembro de uma vez que ele falou assim, o que o John falou contigo? Eu fiquei olhando para ele assim, pô, manda a tua conta, o que o John falou comigo. E depois, uma outra vez também que ele falou, olha lá, o John tá sozinho, vai lá falar com ele. Olha só. Ele era muito legal comigo, muito assim, tranquilo. E nessa cartinha, eu pude agradecer a ele por essa atenção, que para uma menina que estava sozinha, vocês têm que lembrar isso, eu tinha 15 anos, eu estava sozinha. Né? Eu passava aniversário sozinha, Páscoa sozinha, Natal, tudo sozinha. Eu não tinha, sabe, as meninas elas gostavam de mim mais ou menos, né? Eu uma vez levei um soco na cara. Rolava uma xenofobiazinha de leve, uma das meninas me deu um soco na cara e falou, volta para casa, sua negra. Nossa. Go home, you nigger, sabe? Era nesse... Então, quer dizer, elas gostavam de mim, mas não era aquela amizade. A minha amizade mesmo, que existe até hoje, foi com a Lucy, que era uma menina italiana, que mora lá há mais de 50 anos. Por ser italiana, né? Uma americana chamada Kathy, que é todas duas são Applecroft, são minhas amicíssimas até hoje. E tem as outras também que a gente se fala e tal. Elas são atenciosas, mas eu não tenho muita certeza se elas me adoram. Sim. Eu acho que elas preferiam que eu não existisse, que fosse só a Gaylen, que é inglesa, né? Que coisa, e vocês se reuniam em algum momento fora do Abbey Road para ouvir música, para compartilhar essa paixão pelos Beatles? Claro, a gente tinha festinha, né, a gente ia comer juntas, ia ao cinema, enfim, fazíamos outras coisas também, né? E eu ia festinha na casa de uma para ouvir música. Teve uma vez que eu dormi na casa de uma amiga que era fã do George, e ela tinha, não sei como, entrado na casa do George e roubou o pijama de seda dele. E ela dormiu com o pijama de seda dele, nunca esqueci isso, eu fui tão impressionada. Achei aquilo assim, caraca,